Olá, meus irmãos. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 16 até 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Meus irmãos, na carta aos Gálatas, Paulo tem um propósito de alertar os irmãos da Galácia, daquela igreja, sobre os falsos ensinamentos, falsos profetas, né? Muito comum naquela época, ainda hoje é comum, né? Sobre as heresias. O que são heresias nesse momento, aqui nesse contexto? Estão subvertendo o evangelho, colocando mensagens que não estão na Bíblia. Até hoje é assim, você tem que analisar o contexto e trazer para o dia de hoje, mas você não pode cristianizar uma mensagem sua para colocar na Bíblia, que aquela mensagem não é bíblica. Meus irmãos, quando Paulo fala aqui no capítulo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, meus irmãos. A gente tem que entender que nossa liberdade está em Cristo. Nossa liberdade está em Cristo. E estarmos prisioneiros de Cristo é estarmos livres. O nosso livre-arbítrio só faz sentido quando somos prisioneiros de Cristo. E aí eu me reporto a Jesus no Getsemane. Ele teve um processo ali chamado hematidrose, suar sangue. O que é suar sangue? Suar sangue, os vasos ficam tão esmagados por causa da contratura muscular que eles se rompem e brotam gotas de sangue na pele. Meus irmãos, isso eu nunca vi falar que ninguém tivesse isso. Pessoa tivesse isso. Isso é um abatimento moral e físico inexplicável que nenhum ser humano aguenta. Nenhum ser humano aguenta. Só mesmo Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, foi uma transfusão de sangue. Jesus transfundiu o sangue dele, puro, imaculado, para a humanidade, que viria se concretizar na cruz. Quando Jesus foi transpassado ao lado, pelo soldado, em que jorrou água e logo depois sangue. Por quê? Porque ele esvaziou o pericárdio, saiu água primeiro, depois saiu sangue. Mas, meus irmãos, é um processo que não dá nem para a gente imaginar. Então, a graça salvadora custou muito caro. Isso é uma coisa que me constrange profundamente. E quando Paulo fala aqui, versículo 16, sobre viver pelo Espírito, meus irmãos, o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus Cristo, ele nos batiza, nós somos batizados quando aceitamos Jesus Cristo, aceitamos sua graça salvadora, somos batizados, somos selados pelo Espírito Santo, ele passa a nos orientar. Porque viver pelo Espírito significa a gente não dar vazão à irracionalidade dos desejos, a gente não se embriagar com esses desejos que não são edificantes, né? Paulo fala claramente isso. E ele fala que a carne é contrária ao Espírito. Paulo fala, o mal que eu quero, esse eu faço. O mal que eu quero, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, meus irmãos. É o que ele está dizendo aqui. Então, que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nós que entendemos, somos espirituais, nós não somos seres espirituais, como diz Teilhard de Chardin. Não, nós somos seres humanos aqui, convencidos pelo Espírito Santo, e nós somos seres humanos selados pelo Espírito Santo para conduzirmos nossa vida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Nosso espírito, nosso eu, ele é convencido toda hora pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, viver no Espírito é seguir a orientação do Espírito Santo, é não se deixar levar pelas carnalidades. E não é só
vamos falar impurezas, nada, uma série de coisas, por exemplo, brigas, é uma carnalidade, né? Que Jesus veio e foi convencer o pessoal de uma nova vida, a vida no reino, a vida para o reino, a vida do reino. Meus irmãos, quando ele fala que a gente não está mais debaixo da lei aqui, e aí se refere lá, porque a lei, ela é perfeita, dada por Deus, ela é perfeita. A religiosidade é que mata a lei, estraga a lei. Tanto que Paulo fala que a letra da lei mata, né? A letra mata, mas a letra que mata é a letra da lei, no sentido da religiosidade, que a lei não tem poder para salvar, mas Jesus Cristo nos tirou debaixo desse poder e nos deu a graça. Que a gente siga uma vida plena no Espírito Santo de Deus, que a gente reflita sempre sobre o sacrifício de Jesus na cruz e sobre a angústia, a agonia que ele passou no Getsemane antes, meus irmãos, para nos salvar. Que Deus nos abençoe.